Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi e nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Estamos no estudo 12, que vamos falar sobre o Santuário de Deus, mas antes de nós falarmos sobre o assunto, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe para seus amigos, ative o sininho para todas as notificações aí aqui embaixo. Também eu quero que vocês preste bem atenção no assunto de hoje e vamos fazer uma breve oração antes de nós falarmos do assunto de hoje. Querido Deus, obrigado porque nós estamos vivos, com saúde. Obrigado porque nós estamos aqui. Seja com todos nós, Senhor. Perdoe por nossos pecados. Ajude para a gente saber mais do santuário de Deus. O santo santuário que está no céu e aqui na terra. E que o Senhor esteja conosco, Senhor, a todo momento. Seja com todos nós neste dia. Nos proteja e repreenda todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Nos dê entendimento. Tá, então vamos recapitular o que nós estudamos no vídeo anterior, que foi a salvação pela graça. A salvação em toda a Bíblia é pela graça. Para nós salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Jesus Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. E o terceiro passo é a confissão dos pecados. O quarto passo é amar Jesus e obedecer aos seus mandamentos. O quinto passo é obedecer e ser batizado por imersão, como Jesus foi. E o sexto passo é ser perseverante, ou seja, continuar praticando. Como podemos perseverar? Lendo a Bíblia, orando, ir à igreja e pregar o Evangelho. É assim que a gente persevera. E vamos lá com o episódio 12, estudo 12, o Santuário de Deus. Então vamos lá, o Santuário da Terra é o modelo do celestial, que foi na época de Moisés. Viu? Jesus realiza duas tarefas no Santuário Celestial, esse aí é lá no céu. A intercessão como nosso sumo sacerdote, a obra de juízo que antecede sua segunda vinda. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que ele fará no futuro. Vamos lá na primeira questão. Que pedido especial fez Deus a Moisés? Está em Êxodo capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Está em Êxodo capítulo 25, verso 8. Então, vamos completar a frase. Qual foi o pedido especial que Deus fez a Moisés? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo que faça segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então, vamos lá na segunda questão. Como era o santuário lá no céu? O santuário é dividido, em dois compartimentos. O primeiro era o lugar santo, e o segundo era o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde fica as tábuas da lei. E também fica o cajado de Arão, florescido, e o maná. E os 10 mandamentos, que é a Arca da Aliança. Então, no lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário. Está em Hebreus capítulo 9, verso 6. E continha uma mesa com pães, que são os 12 pães, se não me engano. O candelabro e o altar de incenso. Está em Êxodo capítulo 40, verso 22 e também está no verso 24 e 26. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que caía no 17º mês. Está em Hebreus capítulo 9, verso 7. Ali se encontrava a Arca da Aliança, coberta de ouro, com 2 tábuas dos 10 mandamentos. Uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão, o cajado de Arão. Está em Êxodo capítulo 40, verso 20 e 21, e também está em Hebreus capítulo 9, verso 3 e 4. Um véu que separava esses dois compartimentos. Está em Êxodo capítulo 26, verso 33. À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estavam o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. Está em Êxodo capítulo 40, verso 29 e 30. O santuário era móvel, cercado
era cercado. Está em Êxodo capítulo 40, verso 33. E teve sua construção aprovada por Deus. Está em Êxodo capítulo 40, verso 33 a 38. É o que está dizendo aqui. Vamos lá. Na terceira questão. Em que consistia o serviço diário? Está em Êxodo capítulo 29, verso 28 e 42, para nós marcarmos. Isto é o que ofereças sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Está em Êxodo capítulo 29, verso 38 a 42. E, continuando, para a libação, a 4ª parte de hin de vinho, o outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Êxodo 29, verso 38 a 42. Continuando. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar comigo ali. Está em Êxodo capítulo 29, verso 38 a 42. Então, em que consistia o serviço diário? Oferecer 2 cordeiros e só. Não era oferecer 2 cavalos, não era oferecer 2 aves, e os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos nossos pecados humanos. Vamos lá na 4ª questão. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Vamos descobrir em Levítico, capítulo 23, verso 27 a 31, para nós marcarmos. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Continuando. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será alinhada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Está em Levítico capítulo 23, versos 27 a 31. Vamos continuando. Continuando o verso que nós estamos lendo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Está em Levítico capítulo 23, verso 27 a 31. Então, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? A expiação. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na 5ª questão. Em que consistia a purificação do santuário? Vamos marcar verdadeiro ou falso, viu? Está lá em Levítico capítulo 16. Então, acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias, verdadeiro. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família, verdadeiro. Lançava sorte sobre os 2 bodes, verdadeiro. O sacrifício do bode era oferecido a Deus, verdadeiro. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo, verdadeiro. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto, verdadeiro. Olha, tudo verdadeiro. Vamos lá. Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecado arrependido para o santuário. Uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário, dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. 6ª questão. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Agora. Está em Mateus capítulo 27, verso 50 e também está no verso 51. E também está escrito em Mateus capítulo 8, verso 1 e 2. Para nós completarmos a frase. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas,
Está em Mateus 27, verso 50 e verso 51. Isso aí foi quando Jesus morreu na cruz. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Está em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Então, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes do alto ao cima. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu a sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu e não o homem. Então, Deus fez o santuário lá no céu. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na 7ª questão. Quais são as evidências bíblicas de um santuário no céu? Pronto, é o que vamos descobrir em Êxodo capítulo 25, verso 40. E também está em Apocalipse capítulo 4, verso 5. Em Apocalipse capítulo 11, verso 19. É a resposta que está lá, para nós completarmos a frase. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Aí, ó, a resposta está aí. O modelo do céu. Está em Êxodo capítulo 25, verso 40. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Está em Apocalipse capítulo 4, verso 5. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e grande saraivada. Saraivada, é isso mesmo. Apocalipse capítulo 11, verso 19. Então, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança, que são as evidências bíblicas que nós vimos em Êxodo capítulo 25, verso 40, e também nós vimos em Apocalipse capítulo 4, verso 5, e também vimos em Apocalipse capítulo 11, verso 19. A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Deus, que é Jesus, está realizando em nosso favor 2 atividades no santuário celestial. A intercessão, está lá em 1 Timóteo, eu acho que é, capítulo 2, verso 5, e está em 1 João, capítulo 2, verso 1, simbolizada pelo serviço diário e julgamento e representando pelo dia da expiação. Está em João, eu acho que é João capítulo 5, verso 22 e Deuteronômio capítulo 7, verso 9 e 10. A resposta também está aí. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos de seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz neste momento. Então, quando a gente peca, a gente tem que falar cada pecado a Deus. E Cristo intercede por nós lá no céu. E o sacrifício lá na cruz de Jesus, ele fez para nós pedirmos perdão a ele e nós somos salvos pela graça. Foi o que nós aprendemos no episódio anterior. Mas ele realiza também o santuário de juiz. Ele é juiz. Então Deus é juiz, ele é sumo sacerdote e ele está sendo juiz e sumo sacerdote nesse momento. Vamos lá, recapitulando o que nós aprendemos no episódio de hoje. Então, o santuário terrestre, ele foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Era dividido em 2 compartimentos, santo e santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e o outro à tarde. No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Amém. Que é o que ele está fazendo hoje. Vamos fazer o nosso compromisso de fé. Você crê que existe um santuário do céu? Rapaz, depois de você ter visto essas provas, eu não acredito que você não acredite, né? Porque mais prova que tem na Bíblia, meu filho, aí tá osso para você. Mas se você crê que existe um santuário no céu, como você viu na Bíblia, você está fazendo
a vontade de Deus. Você está aprendendo certinho, porque a Bíblia é que nos ensina. É ela que nos dá o conhecimento da Bíblia e dá conhecimento de Jesus, o que está acontecendo nos nossos dias atuais. E você reconhece que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Deus, entre você e Deus? Você reconhece isso? Eu reconheço. Você precisa reconhecer também. Você aceita como Jesus ser o único suficiente Salvador a fim de que seja absolvido no julgamento final? Se você crê nisso, vale a pena. E que Deus abençoe a todos vocês. Mas antes de encerrar, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o sumo sacerdote, o Deus que vence a morte e que nos dá o acesso ao Pai. Diante de sua face, Senhor, subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões que nós cometemos. E que o Senhor esteja conosco, Senhor, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis a Ti. Quer vivamos ou morramos, seremos do Senhor. E que nós perdamos os nossos pecados ao Senhor. Que nós dissamos os nossos pecados ao Senhor. Cada pecado pelo nome. Porque nós não podemos deixar nenhum pecado escapar. E se a gente esquecer dos nossos pecados que nós cometemos, nós temos que falar: Deus, perdoe por todos os nossos pecados que nós cometemos. Pelos pecados que nós não sabemos que cometemos. Perdoe-nos, Senhor, por todos os nossos pecados que nós não sabemos que cometemos. E perdoe por cada pecado que nós cometemos hoje. E ajude, Senhor, para a gente até obedecer. Obrigado porque o Senhor é sumo sacerdote e juiz. Obrigado porque nós estamos aqui com vida e com saúde. Em nome de Jesus. Amém. E é só isso. E nós, no próximo episódio, no próximo estudo, nós vamos falar sobre o juízo. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? Vamos ver no episódio anterior. E que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Tchau e fui!